O poder da palavra na restauração. É sobre isso que nós queremos conversar nesta noite com os irmãos. O poder da palavra na restauração. E eu quero começar convidando você para pensar na realidade onde a dor encontra a esperança. Imagine você uma coisa que você tem nas suas mãos e cai e quebra. Às vezes uma coisa de valor, ou uma coisa que não seja de tão grande valor, mas quando você tem uma peça na sua mão que cai e quebra, seja um copo, seja um cristal, seja um celular que cai e quebra a tela, não é? Quando isso acontece, qual é o seu sentimento? Você fica chateado, você lamenta, você se entristece por aquilo, mas logo você recolhe os cacos e a vida continua e isso não te deixa abatido, né? Mas quando aquilo que se quebra está dentro de você, quando você vê o seu coração sendo quebrado por uma fatalidade, um momento de dor, de tristeza, um momento de abatimento da alma, alguma situação em que você foge do seu controle e isso deixa o seu coração como um verdadeiro quebra-cabeças. É difícil lidar com isso, não é verdade? É difícil. E muitas vezes essas dores, esses sofrimentos, são muito mais difíceis do que aquele que a gente lamenta pela perda de um objeto, ainda que o objeto seja valioso. Mas aquilo que está na alma, muitas vezes não passa de imediato. E aí nós queremos que você pense nessa noite na realidade de que algumas pessoas, ao chegarem numa igreja, algumas delas chegam com seus corações assim, em pedaços. Algumas delas trazem retalhos de sonhos, de realidades não concretizadas, de frustrações, de temores, situações que trazem um coração pesado. E nessa hora nós precisamos olhar para Deus como aquele que está conosco, meus irmãos, não só como Criador, mas como Deus restaurador, como Deus que recompõe aquilo que se quebra dentro de nós, como Deus que nos reconstitui, nos restaura e nos faz voltar a crescer e a fazer resplandecer a sua luz. E Deus escolhe uma ferramenta, um instrumento, um recurso para nos auxiliar nessa jornada. E o recurso que Deus escolhe é a palavra dele. A sua palavra é essa fonte que nos renova, que nos restaura, que nos recompõe, que ajuda com que a gente coloque em ordem a nossa jornada, a nossa vida. Veja, os irmãos, o que diz o Salmo 119, versos 97 a 104. Nós lemos aí a palavra na versão Nova Almeida atualizada. E aí nós vemos aqui o doce sabor da sabedoria. Quanto amo a tua lei, é o que começa a dizer o salmista. É a minha meditação todo dia. O teu mandamento me torna mais sábio do que os meus inimigos, porque eu o tenho sempre comigo. Compreendo mais do que todos os meus mestres, porque medito nos teus testemunhos. Sou mais entendido do que os idosos, porque guardo os teus preceitos. De todo mau caminho desvio os meus pés para observar a tua palavra. Não me afasto dos teus juízos, pois tu me ensinas. Quão doces são as tuas palavras ao meu paladar, mais que o mel à minha boca. Por meio dos teus preceitos consigo entendimento. Por isso, detesto todo o caminho de falsidade. Esta porção da palavra de Deus que o salmista nos traz, nos mostra o valor da palavra para aquele que anda no temor do Senhor. E o salmista começa o verso 97 com uma expressão de alguém extremamente apaixonado.
quanto amo a tua lei. É a minha meditação todo dia. Não é a minha meditação de 8 em 8 dias. Não é a minha meditação só quando eu venho à escola bíblica. Não é a minha meditação só quando eu venho ao culto. Não é a minha meditação quando eu me lembro de pegar a minha Bíblia na estante e ler. Mas é a minha meditação o quê? Todo dia. Isso significa dizer de alguém que tem a palavra muito perto de si, muito perto do seu coração, uma palavra que faz parte da sua vida, não esporadicamente, não pontualmente, mas uma palavra que faz parte da vida regularmente. É com temor, meus irmãos, que eu devo dizer que uma das grandes deficiências da igreja do século 21 é a inanição espiritual de muito cristão. Tem muita gente que se contenta em apenas estar na igreja no domingo, mas não abre a palavra durante a semana, não examina, não lê, não rumina, não experimenta a Escritura como parte da sua vida. Isso cria uma igreja frágil, isso cria cristãos frágeis. Quando vier a grande tribulação, se a igreja não for arrebatada antes, quando vier a perseguição, quando vier o sofrimento, como essas pessoas vão resistir? É preciso que acordemos para o fato de que a palavra no coração, a palavra na mente, a palavra impregnando a nossa vida, é o que vai fazer diferença na hora da tribulação. Portanto, examine a palavra e faça o que o salmista diz. Ame esta palavra, medite nela dia e noite, como diz o Salmo 1. Percebam, o salmista não diz que ele cumpre a lei do Senhor por obrigação. Ele não diz que está cumprindo a lei do Senhor por dever. Ele está dizendo que cumpre a lei do Senhor porque ama. E amar é decisão. Amar é escolha. Amar é aquilo que a gente escolhe fazer. Então você pode decidir amar ao Senhor e amar a sua palavra. Ele usa a palavra meditar. No original hebraico, a palavra é hagar. Isso significa o som que um animal faz ao ruminar. Ou então, o som de um leão rosnando sobre a sua presa. É mastigar a palavra. Ruminar é aquele processo que um boi faz enquanto está no campo, ruminando. É não ler apenas com os olhos, mas com o estômago da alma. Quando você mastiga, nesse sentido a palavra, ela começa a fazer parte de você. O salmista, ele diz que isso torna mais sábio que seus inimigos. E lhe dá mais entendimento que todos os seus mestres. A ideia aqui, meus irmãos, é não apenas passar de forma ligeira, mas refletir, meditar, vasculhar, investigar. O mundo, ele nos ensina a reagir, mas a palavra de Deus nos ensina a dar resposta sábia. Uma coisa que chamou a atenção das pessoas essa semana nas redes sociais foi uma procuradora recriminar uma organização social que estava fazendo uma apresentação, e no meio da apresentação, um dos professores leu um poema, O Abraço de Deus. Aquela procuradora, achando que podia falar em nome do Ministério Público, disse que aquilo não era concebível, porque ela não era evangélica, as pessoas ali, então ela fez um discurso que deixou claro a posição dela de preconceito em relação a evangélicos. Isso se tornou um objeto de discussão na internet, e outros juristas e outras pessoas entraram na discussão, e influenciadores combateram, de modo que tem pessoas que estão lá dizendo que vão entrar em ação contra ela, porque o Estado é laico, a própria Constituição deixa claro que é sob a bênção de Deus que nós temos uma Constituição no Brasil,
e na palavra dela ela dizia que era inconstitucional. E o fato é que aquela situação gerou uma discussão na internet, e hoje eu tive a felicidade de ver uma palavra da instituição que estava ali na apresentação. E aí o professor que estava fazendo aquele movimento de uma coreografia com os alunos, né, e leu o poema, aí ele vem a público e diz que ele não é pastor, ele não é evangélico, porque algumas pessoas nos comentários estavam achando que ele era pastor evangélico, e ele vem a público e diz que nem é pastor e nem é evangélico. A diretora da ONG dá uma palavra, a advogada da ONG dá uma palavra, e eu achei interessante, é por isso que eu estou trazendo esse assunto, a palavra da advogada, porque várias pessoas perguntavam para ela, você não vai entrar com alguma ação? E ela, na palavra que ela deu, diz, não, nós não vamos entrar com nenhuma ação. Não vamos entrar. Alguém no comentário diz, mas eu vou entrar, né? Alguém lá da área jurídica. O fato é que a palavra daquela advogada foi uma palavra sábia naquele momento, porque aquele episódio trouxe tanta repercussão para a ONG, que ela está angariando seguidores, recursos, e acabou sendo algo negativo que trouxe um proveito para aquela causa. E, ao mesmo tempo, mostra o preconceito que algumas autoridades têm para com as questões de natureza evangélica. E aí é bom deixar claro para você isso, porque nós estamos vivendo um momento de cada vez mais perseguição em países que são democráticos, países considerados cristãos, em que cada vez mais a palavra do evangelho está sendo restringida a um ambiente sagrado. Em alguns países em que há pouco tempo atrás, ou há 2 séculos atrás, esses países mandavam missionários pelo mundo, alguns desses países hoje não permitem uma pessoa numa praça pública pregar o evangelho. No Reino Unido isso está acontecendo. Então as pessoas estão sendo constrangidas em pregar o evangelho. Há uma discussão no Congresso para aprovação de uma lei no tocante à questão da misoginia, que na realidade é uma estratégia para perseguir a igreja. E hoje já temos pessoas deixando claro que pastores e padres poderão vir a ser presos se ele desse lugar, que é considerado pela Constituição um lugar livre, em que o pastor tem liberdade para pregar e falar, se ele desse espaço disser que a mulher deve ser submissa ao marido, conforme está em Efésios, isso pode ser considerado agora um crime, e isso pode ser, alguém pode oferecer denúncia por discurso de misoginia, que é considerado racismo, que é considerado crime grave. Então, isso mostra uma realidade que está na mudança do curso das coisas, em que a igreja de Jesus vai entrando cada vez mais numa linha de perseguição e de vulnerabilidade diante daquilo que é a pregação do evangelho. Então, qual é o esforço por trás de todos esses movimentos? Restringir a mensagem, restringir a palavra, coibir aquilo que é o avanço daquilo que tem dado sustentabilidade à sociedade ocidental, que são os valores judaico-cristãos. Nós temos um esforço muito grande para destruir essa estrutura, de modo que é preciso que a igreja do Senhor esteja alerta e entender que tempos difíceis podem chegar ainda para a nossa geração. O mundo nos ensina a reagir, mas a palavra do Senhor nos ensina a responder. O mundo nos ensina a odiar quem nos fere, mas a palavra nos dá a sabedoria de perdoar para sermos livres. No verso de número 103, o salmista diz, as palavras de Deus são mais doces do que o mel. Quando a vida está amarga, quando um diagnóstico ruim chega, de uma enfermidade grave, de um problema sério, quando aquele filho se rebela contra a sua família, contra os seus valores, contra os seus ensinamentos, quando a apostasia chega, quando o casamento se dissolve, quando o boleto vence e o dinheiro não vem, o doce da palavra de Deus é o que impede a nossa alma de azedar, de se desintegrar e de desistir. É a palavra,
é o meditar na palavra. Não é uma leitura fugaz. Não é uma leitura só para aplacar a sua consciência de ler um versículo e dizer que leu. Mas é a palavra como fonte de meditação. É a palavra como fonte de alimento. É essa que nos sustenta. É a palavra em que nós acreditamos naquilo que o salmista diz: 1000 cairão ao teu lado, 10.000 à tua direita, mas tu não serás atingido. Quando nós estamos bem alicerçados na palavra, então as crises vêm, mas elas passam, porque nós sabemos que cremos num Deus maior do que qualquer crise. É preciso, portanto, confiar naquele que nos dá estabilidade. 2 Timóteo 3:16 a 17, nos mostra, meus irmãos, o prumo que nos coloca de pé. Toda a Escritura é inspirada por Deus e útil para o ensino, para a repreensão, para a correção e para a educação na justiça, a fim de que o servo de Deus seja perfeito e perfeitamente habilitado para toda boa obra. Vejam o que Paulo diz ao jovem Timóteo. Ele afirma que toda a Escritura é soprada, é inspirada por Deus. Imagine o fôlego da vida soprando sobre aquela natureza inerte criada do pó da terra, e Deus então sopra e traz vida àquele ser e chama de homem, mulher, e a partir dele planta aquilo que se torna o princípio da vida humana sobre a terra. Agora imagine esse mesmo fôlego soprando a palavra, trazendo à mente, ao coração daqueles que a escreveram. Meus irmãos, o termo revelação, dentro da teologia, tem um sentido técnico, no sentido de compreendermos que, se Deus não se permite conhecer, se Deus não se revela, nós estaríamos vivendo ainda hoje em trevas. Então, aquilo que nós conhecemos de Deus, nós o conhecemos porque Ele se revelou, Ele se apresentou. E a Escritura, a palavra, é aquilo que Ele faz com que se mantenha por todas as gerações. Daí porque já houve todo o esforço para destruir a palavra de Deus, mas nunca conseguiram e nem vão conseguir, porque a palavra é o instrumento que Deus usa para manter a sua igreja neste mundo sendo alimentada e fortalecida espiritualmente. E a Bíblia diz que as portas do inferno não prevalecerão contra a igreja do Senhor. Então não prevalecerão contra a palavra de Deus. Ainda que fogueiras já tenham sido feitas, ainda que se tente destruir, há países em que a palavra não é permitida, mas ela chega ao coração das pessoas de alguma forma. E onde ela chega, ela transforma. Ela muda a vida das pessoas. Então, é preciso valorizar essa palavra. Paulo vai usar aqui 4 termos para mostrar o valor dessa palavra e o quanto ela é útil. Ela é útil para ensinar, ela é útil para repreender. Deixa aí o texto de 2 Timóteo 3:16 e 17, por favor. Ela é útil para ensinar, ela é útil para repreender, ela é útil para corrigir e também para educar. Esses 4 verbos trazem ideias bem distintas daquilo para o que a palavra do Senhor é útil: ensinar, repreender, corrigir, educar. E aí eu quero focar aqui na palavra corrigir. No termo grego original, essa palavra significa literalmente colocar de pé novamente o que caiu. É o termo usado para descrever alguém que ajuda numa situação de tropeço a se levantar, o que endireita um membro que está torto. A Bíblia não serve para nos bater quando erramos. Ela serve para nos colocar de pé quando caímos. Ela é o prumo que Deus usa para endireitar a parede da nossa vida emocional, do nosso coração, das nossas emoções. É a palavra que o Senhor vai usar.
O grande evangelista D.L. Moody disse que a Bíblia não foi dada para aumentar o nosso conhecimento, mas para mudar nossas vidas. Aquele que vai para a Bíblia querendo fazer dela uma fonte de ciência, está equivocado, não é esse o propósito da Bíblia. Mas aquele que vai para a Bíblia querendo experimentar, ouvir a voz de Deus e experimentar algo transformador na sua vida, vai encontrar. Porque aquele que vem a mim, de maneira nenhuma, eu lançarei fora, diz o Senhor. Então, se você vai à palavra de Deus com sede, com fome, dizendo, Senhor, eu quero ver se aquilo que esses crentes falam é verdade. Eu quero examinar a tua palavra. E se o Senhor é um Deus que existe mesmo, revela-te a mim nessa palavra. Mostra-me o caminho nessa palavra. Não tenha medo de desafiar Deus a se revelar para você por meio da palavra. Se você acha que os crentes querem lhe convencer e você então resiste a isso, vá para a palavra de Deus e peça a Ele que te dê lucidez, clareza, e Ele vai se revelar para você, e você vai ver que este Deus é muito mais gracioso do que aquilo que você hoje compreende. Então, a palavra é dada não para aumentar o nosso conhecimento, mas para mudar nossas vidas. Ainda que aquele que estuda a palavra aumenta o seu conhecimento e aumenta a sua sabedoria, como diz o salmista. Alguns anos atrás, eu era pastor ainda em Jardim Brasil, e eu fui convidado para pregar numa igreja aqui em Natal, a Igreja Batista Cristã. Naquela época ela estava sem pastor, e ela nos convidou dentro de uma perspectiva de nos convidar para ser pastor da igreja. E nós fizemos uma conferência na igreja, e nós conhecemos um irmão que ainda hoje está lá na igreja cristã, irmão Cirilo. Este irmão, o testemunho dele na cristã é conhecido. Ele não sabe ler e escrever, mas ele tem a palavra memorizada na mente do coração. Ele tem N versículos e a palavra é fonte de recurso para ele evangelizar, testemunhar. E eu fiquei impressionado de modo que há tantos anos que eu tive contato com ele, nunca esqueci do testemunho desse irmão. Eu tenho visto pessoas que não sabiam ler e escrever, mas começaram a fazê-lo a partir da leitura da Bíblia. E isso é significativo. Então, podemos dizer que ainda que ela não seja escrita necessariamente com a intenção do conhecimento, mas sim para mudar a vida das pessoas, ela acrescenta, sim, conhecimento à vida das pessoas. Pensemos agora na realidade em que a fé e a mente se encontram. Aquele momento em que palavra de Deus e ciência têm algo para oferecer para nós. Deus nos criou de uma forma maravilhosa. A ciência hoje descobre aquilo que o Salmo 119 já dizia há milênios. Quando você medita na palavra, algo físico acontece no seu cérebro. Eu estava fazendo meu curso de psicologia na universidade, quando tive a oportunidade de estudar sobre o cérebro e conhecer o conceito da neuroplasticidade. E este é um conceito bem interessante na ciência. O nosso cérebro, ele não é estático. Ele se molda conforme aquilo que nós pensamos. Quando você substitui um pensamento de medo, eu não consigo fazer tal coisa, por exemplo, por uma promessa bíblica como eu posso todas as coisas naquele que me fortalece. Quando você substitui um pensamento de medo por um pensamento de fé, por um pensamento de esperança, por uma palavra que traz vida a você, você está literalmente criando novos caminhos neurais. E isso ajuda a moldar seu pensamento, a sua mente. A neurociência nos mostra isso. A psicologia nos fala sobre a reestruturação cognitiva. É mudar a lente pela qual nós vemos o mundo. É mudar a nossa perspectiva das coisas. A palavra de Deus faz exatamente isso. Ela tira a lente do desespero e coloca a lente da providência. Ela remove a lente do medo e coloca a lente da fé, da esperança, da confiança. A palavra de Deus tem esse poder.
Quando você lê, o Senhor é o meu pastor, a sua amígdala, a parte do cérebro que processa o medo, se acalma. Seu nível de cortisol, o hormônio do estresse, baixa. Deus usa a sua palavra para restaurar, não apenas o seu espírito, mas para dar saúde ao seu corpo e equilíbrio à sua mente. Vejam a neuroplasticidade e a meditação na palavra. Pesquisadores da Universidade da Pensilvânia utilizaram a neuroimagem para estudar o cérebro durante a meditação contemplativa. E eles descobriram, primeiro, aumento de atividade no córtex pré-frontal dorsolateral, a área que é responsável pela atenção focada, pela concentração e pelo controle executivo. Quando você medita na palavra, o Hagá hebraico, essa região se ativa intensamente. Uma outra descoberta, a redução significativa na amígdala, a estrutura que processa o medo, a ansiedade e o estresse. A meditação regular reduz a reatividade dessa área em até 25% a 30%. Outra descoberta que eles fizeram, a diminuição do cortisol, o hormônio do estresse. Estudos posteriores de 2013 confirmam que a meditação contemplativa reduz os níveis de cortisol em 15% a 20% após 8 semanas de prática regular. Então, se você lê regularmente, sua mente vai sendo moldada por todas essas ferramentas que a palavra lhe traz. E aí, meus irmãos, nós podemos ver o seguinte: a neurociência comprova que quando você medita na palavra de Deus, quando você rumina, quando você mastiga, quando você vivencia aquele versículo, aquela palavra, seu cérebro literalmente se reconfigura. A área que processa o medo diminui sua atividade, enquanto a área que controla a razão e a sabedoria se fortalece. Seu corpo produz menos cortisol, o hormônio do estresse. Deus, ao criar o nosso cérebro, ele já sabia disso. A palavra não é apenas espiritual, ela é neurobiologicamente falando restauradora. Essa palavra, de fato, tem poder. E aí nós podemos ver a história de algumas pessoas que foram levantadas por essa palavra. A primeira delas, eu quero trazer o exemplo lá de Jeremias 18, de 1 a 6, na figura do oleiro. Jeremias 18, de 1 a 6, assim nos diz: palavra que foi dita a Jeremias da parte do Senhor. Levante-se e desça até a casa do oleiro, e lá você ouvirá as minhas palavras. Desci à casa do oleiro, e eis que ele estava trabalhando sobre a roda. Como o vaso que o oleiro fazia de barro se estragou nas suas mãos, ele tornou a fazer dele outro vaso, segundo bem lhe pareceu. Então a palavra do Senhor veio a mim, dizendo: casa de Israel, será que não posso fazer com você como fez esse oleiro? Diz o Senhor: eis que como o barro na mão do oleiro, assim são vocês na minha mão, ó casa de Israel. Vejam aqui, meus irmãos, que imagem poderosa que Deus nos traz através do profeta Jeremias. Ele é enviado à casa do oleiro e observa algo curioso. O vaso que o oleiro está fazendo se estragou em suas mãos, mas ele não descarta. O que é que ele faz? Ele não joga esse barro fora. Ele não desiste daquela massa. Pelo contrário, ele o refez, transformando em outro vaso, conforme bem lhe pareceu. E quantas vezes Deus faz isso conosco? Como um vaso que se desfez, que perdeu a sua forma original por causa do pecado, das circunstâncias, das pressões da vida, nossos erros, pelas feridas que recebemos. Então, a pessoa está toda decomposta emocionalmente, espiritualmente,
Aí Deus entra na vida dessa pessoa. Aí Deus restaura essa pessoa consigo mesma. Deus restaura a família dessa pessoa. Deus restaura o casamento. Deus restaura a oportunidade, a vida profissional. E aí ele faz uma reconstrução daquela massa que parecia uma massa fadada à destruição. Deus, como nosso mestre oleiro, ele olha para os nossos pedaços e ele não vê descarte, ele vê potencial. Deus coloca as suas mãos sobre a nossa vida e começa o trabalho de restauração. Mas vejam, meus irmãos, que há um detalhe nisso. A restauração raramente acontece no estalar de dedos. A restauração muitas vezes é processual. Às vezes é lenta, leva tempo, processo de remodelagem. O barro precisa ser amassado, centralizado, moldado com paciência. Deus trabalha em nós dia a dia. Deus estava trabalhando no coração de seu Reginaldo. Enquanto Messias e Talita estavam ali indo à casa dele, levando a palavra, influenciando a vida deles, construindo um relacionamento discipulador. Enquanto eles constroem o relacionamento discipulador, Deus vai trabalhando na alma, trabalhando no coração, e na hora certa Deus traz aos seus pés. Por isso que pequeno grupo discipulador pequeno grupo multiplicador é o segredo para que a igreja continue saudável, crescendo e se renovando sempre. É preciso que aqueles que hoje fazem parte da igreja e não tenham entendido ainda o valor de um pequeno grupo, abram seus corações, abram suas mentes, pensem no outro, olhem para aqueles que estão lá do outro lado da rua e entendam que Deus não nos chamou para salvar e ficar no conforto de uma igreja acolhedora, amorosa e semana após semana apenas receber e não doar. Deus nos traz para cá para que daqui sejamos cheios da graça, do desafio, mas durante a semana possamos despejar sobre outros, possamos abençoar a outros, possamos ir aonde a necessidade existe. Esse é o desafio da igreja e nós precisamos, meus irmãos, ser sensíveis a isso. O barro precisa ser moldado e Deus vai nos moldando na caminhada. Ele trabalha em nós dia após dia, tirando as impurezas, corrigindo as rachaduras que o pecado e a dor deixaram em nossa alma. Deus então vai nos restaurando. E qual é o instrumento que o Senhor usa para isso? É a sua palavra. Quando abrimos as Escrituras, é como se as mãos do oleiro estivessem pressionando suavemente o nosso coração, endireitando o que estava torto, suavizando o que está áspero. A palavra é a ferramenta que nos molda a imagem de Cristo. Por isso, não fuja da roda do oleiro, não fuja das mãos do Senhor, não queira escapar do cuidado de Deus sobre a sua vida. Deixe que a verdade bíblica penetre em suas feridas e dê um novo contorno à sua história. Se a palavra lhe ensina o valor do perdão, da restauração das relações, e você insiste em não perdoar, você insiste em guardar amargura, você insiste em guardar ressentimento contra alguém, a palavra não está falhando, você que está falhando no modo como interioriza essa palavra. Quando você não perdoa, você se torna escravo daquele a quem você não perdoa. Aquele a quem você não perdoou segue com a vida dele, mas você está escravizado. E aí você fica um crente que não consegue ter alegria espiritual, desenvolver o prazer do Senhor, e a sua vida se torna uma raiz de amargura. Então é preciso que a palavra seja ferramenta de Deus para nos moldar. Não fuja da roda do oleiro. Deixe que a verdade bíblica penetre em suas feridas. Você não é, meu irmão, minha irmã, um caso perdido. Você não é. Você é uma obra de arte em andamento. E Deus está lhe trabalhando, lhe moldando, para que você seja nas mãos dele o vaso restaurado
que Ele quer que você seja. Eu preciso apresentar a você a vida de pessoas como eu e você, que um dia foram restaurados pela palavra e o poder da palavra mudou-lhes a caminhada. Corrie ten Boom. Imagine os irmãos estarem em um campo de concentração nazista. Tem fome, tem frio, tem piolhos, tem morte batendo a porta nesse lugar. Corrie e sua irmã Betsy tinham uma Bíblia escondida. E noite após noite, de forma escondida ali, sem que os guardas percebessem, elas liam aquela palavra para elas e para as pessoas que estavam naquele ambiente. Aquelas palavras eram o único pão que as mantinha vivas por dentro. Anos depois, Corrie encontrou um dos guardas mais cruéis daquele campo. Ele estendeu a mão pedindo perdão. Ela estremeceu, ela congelou. Mas a palavra que estava dentro dela permitiu-lhe estender a mão, conceder-lhe o perdão. Ela conseguiu então fazer isso. A palavra então restaurou nela a capacidade de amar o impossível. Chuck Colson, ele era o braço direito do presidente dos Estados Unidos, Richard Nixon. Era um homem poderoso, mas era um homem envolvido em corrupção no escândalo de Watergate. Ele foi para a prisão e lá, no fundo do poço, alguém lhe deu o livro de C.S. Lewis, Cristianismo Puro e Simples, e lhe deu uma Bíblia. E ele começou a ler os dois. Aquele homem arrogante foi quebrantado pela palavra. Ele não apenas foi restaurado, como ele criou o maior ministério prisional do mundo, Irmandade Prisional, em 1976. Trata-se de uma organização cristã, sem fins lucrativos, focada em evangelismo, apoio a detentos e suas famílias, além da defesa de reforma no sistema de justiça criminal. A palavra transformou um criminoso político em um servo dos esquecidos. Joni Eareckson, aos 17 anos, um mergulho errado a deixou tetraplégica. Imagine uma jovem cheia de vida, agora presa a uma cadeira de rodas para sempre. Ela pensou em suicídio, ela gritou com Deus, mas aos poucos ela começou a mergulhar nas Escrituras. Ela descobriu que Deus sofre com o nosso sofrimento, com a nossa dor. Joni se tornou uma das vozes mais lindas do cristianismo. Ela diz que prefere estar naquela cadeira conhecendo a Deus do que estar em pé sem Ele. A palavra não restaurou o movimento das pernas dela, mas restaurou o sentido da sua vida. Pessoas que tiveram suas vidas tocadas e transformadas pela palavra. Talvez a sua história não seja uma história conhecida como desses personagens, mas você sabe que a sua história de vida foi transformada pela palavra de Deus. Nós temos aqui entre nós irmãos que testemunham como eles foram alcançados somente com a leitura da Bíblia, sozinhos. E mediante a leitura da Bíblia, a vida deles hoje é um testemunho para a glória de Deus para muitas outras pessoas. Vieram a Jesus, conheceram o Senhor e hoje o serve de coração. Meus irmãos, a palavra de Deus não é um amuleto para deixar aberto no Salmo 91, na estante, pegando poeira. Ela é um remédio que precisa ser ingerido. São cápsulas de pílulas que nós ingerimos diariamente para fazer bem à nossa alma. Se você se sente quebrado hoje, eu quero desafiar você a 3 atitudes simples nessa semana. Primeira atitude, meditação intencional. Não leia capítulos inteiros correndo. Escolha um versículo, mastigue-o durante o café da manhã,
no ônibus quando vai para o trabalho, ou no carro quando você está se deslocando, no seu trabalho, enquanto você está ali lavando louça, mulher, ali no dia a dia, medita, traz esse versículo à mente, medita, reflete, busca Deus no sentido de compreender o que aquela palavra quer dizer. Deixe que Ele lute contra os seus pensamentos negativos, deixe que essa palavra transforme o seu modo de pensar. E se você se sente inclinado a ficar muito ansioso, muito preocupado, com a mente muito focada em coisas que lhe trazem angústia, então, em lugar disso, coloque uma palavra diante dos seus olhos, do seu coração, em que você possa meditar. Meditação intencional. Uma segunda medida, substituição de pensamento ou de narrativa. Quando o medo te contar uma história e instalar no seu coração aquele sentimento de insegurança, de temor, de angústia, e às vezes vem com aquela coisa do coração palpitando mais aceleradamente. Então, responda a isso trazendo uma história bíblica, uma história da palavra de Deus que possa renovar o seu coração, a sua mente. Diante de um gigante que lhe dê temor, olhe para um Davi que enfrenta um Golias e diz: é no nome do Senhor que eu vou até você. Encare aqueles monstros que se apresentam no seu dia a dia, não como algo que deva ser temido, mas como algo que deva ser vencido, onde você entende que Deus é a fonte que te renova. Então, substitua os seus pensamentos por aquilo que é negativo, por aquilo que seja de fé, de esperança e uma palavra bíblica. Em terceiro lugar, pratique a presença. Use a palavra para falar com Deus. Se você não sabe como orar direito, ora os salmos. Pega um salmo e lê aquele salmo e vai fazendo daquele salmo a sua oração, desde que as palavras de Deus se tornem as suas palavras na sua oração. Então eu quero recomendar a você essas três práticas essa semana: meditação intencional, substituição de pensamentos temerosos por palavra que lhe traga fé e renovo, e a presença de Deus por meio da oração a partir da sua própria palavra. Talvez você esteja aqui hoje e sinta que há uma distância entre você e o Pai, e isso se tornou algo, parece que é um abismo intransponível. Talvez a rotina, o peso do pecado, a própria aridez da dor, do sofrimento, tenham silenciado a voz de Deus no seu coração e você já não consegue nem mesmo orar direito. Talvez você esteja vivendo esse momento e sente como se Deus estivesse distante de você. Mas eu quero que você escute bem. O caminho de volta para casa não é pavimentado com esforços humanos. O caminho de volta é a humildade e voltar à palavra de Deus. É através das Escrituras que o Pai corre ao seu encontro, como aquele pai correu ao encontro do filho pródigo. Aquele filho que estava distante e volta com um discurso todo ensaiado. Mas antes que ele profira o discurso, o pai o abraça, o acolhe, coloca dignidade de volta no coração dele, restaurando a comunhão familiar. Não aceite mais viver das migalhas. Aquele filho viveu de migalhas muito tempo. Não aceite mais, meu irmão, como filho de Deus, viver das migalhas espirituais ou de uma religiosidade vazia, quando, na realidade, é um banquete de comunhão esperando por você. Religiosidade vazia é aquela em que a pessoa se contenta meramente em vir à igreja, voltar para casa e não viver mais nada do cristianismo. Religiosidade vazia é aquilo que muita gente, talvez nessa igreja e em outras igrejas, estejam praticando hoje. E em lugar da religiosidade vazia, vivencie uma relação próxima com Deus, de comunhão, de amor, de meditar na sua palavra e de buscar ter uma vida restaurada por ela. A reconciliação é um convite afetuoso que ecoa em cada promessa bíblica. É o chamado para que você se abra para uma restauração que não apenas remenda o que foi quebrado, mas santifica aquilo que restou. Desde que a verdade eterna
lave a sua alma, reconstrua as pontes que o tempo derrubou e reate o nó da sua amizade com o Criador. Ele está esperando por você, entre as linhas deste livro sagrado. O mesmo Deus que soprou a vida no barro, Ele quer soprar vida nos seus fragmentos hoje. Não ignore esse poder. A restauração está ao alcance de suas mãos, nas páginas da palavra de Deus. Vamos orar? Pai, que esta palavra proclamada nesta noite, em nome do Senhor Jesus, encontre lugar no coração do teu povo, encontre lugar no coração de cada ouvinte, e aqueles que tenham mantido uma relação fria com a tua palavra, experimente novamente, ó Deus, a alegria de ter a palavra diante dos olhos e do coração. E que o Senhor esteja trazendo restauração, trazendo cura, trazendo saúde, trazendo nova vida e nova experiência com o Senhor. Deus, em nome de Jesus eu te peço, que o poder do Senhor seja derramado na vida de todo o teu povo, e esta palavra possa nos vivificar. Muito obrigado pelo privilégio que o Senhor nos dá, de poder te adorar e poder pregar com liberdade essa palavra em nossa nação. Preserva-nos, ó Deus, esse direito, e dá-nos a ousadia e a intrepidez de ouvir a tua voz, e que o Espírito Santo esteja fazendo o movimento do despertamento, do avivamento em nossos corações. É a minha oração, Pai, no nome de Jesus. Amém.